Começa agora mais um Direito Sem Fronteiras. Milhões de pessoas sofreram de fome crônica no mundo todo entre 2011 e 2013. É o que mostram os dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Acabar com a fome e a miséria é o primeiro dos 8 objetivos do milênio previstos pela ONU. Para serem atingidos até 2015. No Direito Sem Fronteiras de hoje, vamos conversar sobre as ações internacionais para atingir essa meta e como o direito à alimentação é garantido. Eu recebo o assistente do representante da FAO no Brasil, Gustavo Chianca, e o advogado e professor de Direito Internacional do UniCeub, João Rodrigues. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, vamos acompanhar uma matéria sobre a fome no mundo. O desperdício anual de alimentos chega a mais de 1 bilhão de toneladas. É o que mostra o novo estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Esse mesmo desperdício gera um prejuízo econômico da ordem de 750 bilhões de dólares por ano. Esse valor seria suficiente para alimentar 870 milhões de pessoas que passam fome no mundo. De acordo com o estudo da FAO, o desperdício acontece antes mesmo do alimento chegar ao consumidor. 54% da produção mundial é perdida ainda na fase inicial, pós-colheita e armazenagem. Um dos maiores desafios da comunidade internacional é traçar metas para erradicar a fome no mundo, além de ações de reaproveitamento alimentar. De acordo com o estudo da FAO, juntamente com uma universidade holandesa, a inclusão de insetos nas refeições pode ser uma das soluções. De acordo com a agência, 2 bilhões de pessoas em culturas tradicionais já consomem mais de 1.900 espécies de insetos, sendo os mais utilizados os besouros, as lagartas, as abelhas, as vespas, formigas, os grilos e os gafanhotos, que, por exemplo, têm mais ferro que a carne bovina. Bem, inicialmente, obrigado pela presença, por aceitar o convite da TVX para participar desse programa. Doutor Gustavo, doutor João. Bem, doutor João, inicialmente para que a gente tenha, qual é a referência mundial, qual é o parâmetro de fome? Claro, não dá para a gente imaginar. Fome é aquela situação, quero comer, estou com fome, pronto, mas para esse tipo de relatório, para esse tipo de tema mundial, não é simplesmente esse o parâmetro. Estou com fome, entra no relatório ou sai do relatório, não estou com fome, não é? A questão é muito complexa, depende muito de quem está analisando, quem está tabulando esses resultados, né? Você tem diversas considerações sobre esse conceito. Então, nós temos conceitos que são conceitos diários, é quem não atinge uma determinada quantidade mínima de calorias ingeridas diariamente. Nós temos, como no caso da FAO, que é uma questão anual, quer dizer, você precisa permanecer dentro dessa condição por um prazo de ano. Você tem outra condição que ela é familiar. Enfim, vai depender muito de quem está produzindo o relatório e, por conta disso, quais são os dados que estão sendo utilizados. Mas eu acho que dá para a gente considerar, por uma conversa nessa, como a gente está tendo aqui agora, alguma coisa como a ingestão calórica inferior a 1.000 calorias por dia, de forma continuada, né, durante um grande período de tempo. Essa é a condição de se estar efetivamente incluída na condição de fome. No caso da FAO, a média seria uma média anual? É uma média anual em que a pessoa, o indivíduo, não consome a quantidade de calorias suficientes durante um período longo. Não é? Essa é considerada uma questão de insegurança alimentar na FAO. Não é? Para a FAO e para os dados que nós trabalhamos. Tem a questão da desnutrição, que aí é a consequência do período de insegurança alimentar, um longo período que a pessoa fica desnutrida e com isso as consequências são doenças, enfim, todas associadas à falta de alimentos. Bom, nós temos aí já o relatório de 2013, né, pela FAO. A FAO, todo ano, lança o seu relatório sobre insegurança alimentar, na sigla em inglês chamada SOF. Né? É um relatório que baliza como está
e são dados dos países que são enviados à FAO. A FAO faz uma tabulação, uma análise estatística, melhora esses dados, confere esses dados sobre a situação alimentar de cada país. Quais são as boas notícias? Nós temos muito boas notícias para esses anos que vêm. A fome no mundo vem baixando, não só proporcionalmente, quanto também a quantidade de pessoas com fome. No relatório passado, até 2010, foram 868 milhões. E agora, 2012, 842 milhões. 20 milhões de pessoas deixaram de ter fome. Aí até colocando um dado que e a população cresceu. E a população cresceu. A fome está concentrada numa região do mundo, que é a África subsaariana. Nessa região, alguns países e alguns conjuntos de países aumentaram, eles não diminuíram, aumentaram ainda a situação de insegurança alimentar. É essa uma situação preocupante. Uma boa informação é a informação que foi divulgada durante muito tempo, não é que o Brasil baixou e a América Latina também baixou. Não é? Hoje são 47 milhões de pessoas na América Latina com fome e no Brasil aproximadamente 13 milhões. Não é? Nós saímos do ano 98 a 2000 em torno de 23 milhões para 13 milhões. Então, baixou de uma forma grande, né? E são boas notícias. Né? Uhum. Talvez, o doutor João pode me ajudar, não seria talvez reflexo dessa questão que o senhor citou aí, algumas regiões que, coincidentemente, têm, às vezes, um período de guerra, né, de conflitos? A questão principal é que a fome, sem dúvida alguma, é uma questão política. É óbvio que a fome tem um impacto, você tem um impacto da questão climática, você tem um impacto de uma situação logística num determinado local, mas de forma muito clara e muito contínua, é um problema político, é um problema de decisão política de tentar se minimizar a fome, né? Então, a partir do momento em que você tem os governos engajados por intermédio da FAO para fazer com que efetivamente você tenha a fome desbastada no mundo, você tem essa melhora nesses números de forma tão drástica. Nesses locais onde a fome nós não tivemos uma redução, você pode ver que de forma muito clara lá está inserida uma má versação política dessa situação. Ninguém passa fome hoje no mundo porque quer. É porque sempre tem uma política governamental ineficiente, uma política governamental que não contém a capacidade de dar resultado àquelas pessoas. Estamos falando de pessoas que não têm acesso a absolutamente condições mínimas de subsistência. E aí, talvez, a parte mais perversa da fome é que a fome nunca vem sozinha. A fome, ela vem atrelado a uma série de outras mazelas. Qual é a criança com fome que consegue ir à escola? Qual é o pai de família que, com fome, consegue arrumar uma melhor ocupação para os seus filhos? Então, isso acaba virando uma bola de neve e que, efetivamente, se não tiver uma política governamental séria, voltada para aquilo, você não consegue reverter esses dados. No caso específico do Brasil, os resultados são fenomenais. O Brasil ultrapassou a meta que a FAO estabeleceu para 2015, quer dizer, nós estamos em 2013 e nós já atingimos a meta que nós nos comprometemos com os outros países para 2015. Então, teoricamente, nós já resolvemos nossa parte. Por quê? Por uma questão de política. Eu faço uma parte, João, eu acho que foi muito interessante o que ele colocou, quando ele fala da fome é uma questão política. E aí ele evocou o grande pensador e médico brasileiro, Josué de Castro, não é? Que foi membro e presidente do Conselho da FAO, foi um grande lutador e pensador sobre a fome no mundo, pernambucano, em que ele lançou o grande livro dele, não é? Sobre o mapa da fome, não é? A geografia da fome no mundo, em que ele fala justamente isso. A fome, desde a época que ele lançou, ele fala a fome é política, não é? Uma questão política. Hoje no mundo nós temos produzido a quantidade de alimentos para alimentar todo mundo. Claro, nós vamos ter um aumento muito grande.
mostrando que nós vamos ter um aumento muito grande da população até 2050, chegar a 9 bilhões. Muito rápido, temos que aumentar a produção. Mas existem alimentos hoje no mundo suficientes para que sejam alimentadas todas as pessoas que vivem nesse mundo. Nós vimos aí alguma coisa na abertura falando do desperdício, né, dos alimentos, na parte desde a colheita até o produto final. Mas também naqueles tem muito ou pouco, aqueles países, porque existem 4 pilares que dão a dinâmica dos países para a fome. Não é? Primeiro é ter o alimento, não é? É o alimento em si, a disponibilidade. O segundo pilar é ter o acesso a esse alimento, ou seja, a pessoa não só está disponível, mas ele poder aceder a esse alimento, ele ter dinheiro, ele receber esse alimento. Isso é um pilar muito importante. Hoje, um segundo ponto, o terceiro pilar, é o uso desse alimento. Você pode ter o alimento e não saber usar, não é? Tem toda a questão nutricional, também, então, do desperdício, ou usar com uma quantidade calórica inferior e tal. E outra é a durabilidade, ou seja, a permanência de você pode ter o alimento num dia, mas não ter no outro. Então, você tem que ter a continuidade da disponibilidade. Isso é política, não é o que foi colocado. É uma política de governo que queira se engajar. E aí, no relatório da FAO, no relatório que foi lançado esse ano recentemente, fala muito bem disso, não é? Que a importância desses 4 pilares, mas a importância do governo. No governo não é sozinho. Não é? O exemplo do Brasil é um exemplo interessante. Sociedade brasileira, sociedade civil, empresas, todo um sistema que faz os países que deram certos e que hoje conseguem manter um nível de insegurança alimentar muito baixo, são esses que conseguiram ter uma política de Estado para combater a fome e, ao mesmo tempo, envolver a sociedade. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Até já. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar o seminário Jurisdição Brasileira e Cooperação Internacional. O evento tem como tema a cooperação judicial no plano internacional. Poderão participar os magistrados federais, estaduais e da Justiça do Trabalho. Dia 23 de outubro, no auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília. Inscrições no site www.cnj.jus.br. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras e hoje falando sobre o direito à alimentação. Bem, doutor João, quais são as leis, e aí eu digo as referências mundiais sobre justamente essa temática, ou seja, a fome? Você tem 2 padrões que eles se repetem na maioria dos países. Você primeiro tem um compromisso das nações a nível internacional. Você tem tratados que regulam a matéria, mas mais importante do que tratado, esse é um assunto tão importante que, sob o âmbito das Nações Unidas, foi criado um órgão próprio, que é a FAO, com sede em Roma. Então, os países se reúnem no âmbito da FAO e deliberam de forma constante. O Brasil tem um representante, assim como as nações signatárias têm um representante permanente, onde várias decisões são tomadas para evitar situações como essa. E você também tem replicado dentro dos próprios países uma série de legislações que tendem a fazer com que essa situação, uma vez determinada no âmbito do direito internacional, seja trazida para dentro do âmbito interno. Ou seja, você sabe muito bem a situação no Brasil, em que os nossos tratados não são incorporados de forma automática. Então, nós precisamos de outros mecanismos que façam com que aquele tratado firmado, né, sob os auspícios da FAO tenha efetivamente uma repercussão dentro do nosso ordenamento jurídico. O mais importante deles foi o projeto de emenda constitucional que trouxe para dentro do artigo 6º a questão do direito à alimentação. Passa a ser um dos direitos sociais de todo e qualquer brasileiro o acesso à alimentação. Isso não havia
quando da Constituição, quando feita em 1988, e que foi recentemente incorporado. Então, além dos direitos sociais básicos ao emprego, seguridade social, nós temos agora da questão da alimentação. E isso se vê na grande maioria dos países. Não pensemos nós que o Brasil, por ser um país com algumas dificuldades, é que esse tipo de política seja implementada. Nós temos os Estados Unidos com os famosos food stamps, né? Então, o cidadão americano com uma certa dificuldade retira do governo programas por intermédio de lei, onde ele tira selos de alimentação que são válidos em qualquer supermercado. E aí ele consegue, assim, atingir um certo nível calórico. Então, você tem, em âmbito internacional, uma decisão e, em âmbito nacional, de cada um desses estados, a implementação do que aquilo que foi decidido no âmbito da FAO. Agora, doutor Gustavo, nesse caso, dentro dessa explicação, por exemplo, claro que um tratado o país pode ou não, né, participar, entra aí. Aí como é que fica o trabalho, nesse caso da FAO, a países que, por exemplo, não querem? De repente são justamente países que têm um sério problema com relação à fome. A FAO é um organismo, é uma agência especializada das Nações Unidas em alimentação e agricultura. Por ser uma agência especializada das Nações Unidas, e eu vou falar de um termo com uma forma muito simples, é uma espécie de cooperativa, onde os países aderem à FAO. Os países aderem a essa agência especializada, são sócios, contribuem, inclusive. Não é? Depois da FIFA, a FAO é a instituição internacional que congrega a maior quantidade de países, são 197 países atualmente fazem parte da FAO. E a FAO trabalha para esses países que fazem parte dela. Então, são os países que convidam a FAO a participar. A FAO oferece seu apoio técnico, não é? Ou seja, na criação de leis e programas de política de segurança alimentar, no apoio e incentivo a aumentar a sua produção, que muitas vezes também, naqueles pilares que nós conversamos, é o primeiro pilar, não é? É você ter o alimento, ter esse alimento. Então, também ajudar os países a produzirem esses alimentos. Hoje em dia, no Brasil, nós já atuávamos muito forte com projetos e com atividades, mas hoje, com a questão da segurança alimentar, o Brasil é um exemplo, né? O João citou como o Brasil, como exemplo, conseguiu superar e diminuir rapidamente, ter uma política de Estado em relação à segurança alimentar. Hoje em dia, os programas Bolsa Família, programa de aquisição direta de produtos da agricultura, né? Programa de aquisição de alimentos, alimentação escolar, que é um programa que tem mais de 40 anos no Brasil, são políticas hoje que a FAO, com boas práticas brasileiras, consegue levar a outros países, né? Nós temos hoje, por exemplo, na América Latina, 18 países que vêm ao Brasil conhecer, através da FAO, através de projetos nossos com a FAO, juntamente com o apoio do governo brasileiro, conhecer o Programa Brasileiro de Alimentação Escolar e criar suas leis de alimentação escolar. Conhecer a lei, a sexta, não é? Da PEC 47, não é? Que criou a lei do direito à alimentação, também ajudar a criar suas leis, a criar suas instituições. Então, estamos na América Latina, mas também para países africanos, principalmente países de língua portuguesa. E isso é muito interessante. E, teoricamente, é tão fácil. Quer dizer, eu digo, existem tantas formas de você resolver esse problema de uma forma muito simples. Quer dizer, você com toda essa condição técnica da FAO em ajudar. Então, às vezes, são questões de, além da vontade governamental, aonde se produzia em 1 hectare 100, com novas técnicas de agricultura, sim, de irrigação, você planta 120. Então, você já tem um aumento de 20%. Na própria o escoamento dessa produção, hoje nós perdemos 40%, né, de cada 100 grãos de milho que nós embarcamos dentro de um caminhão, 40 não chegam ao Porto de Santos, porque são perdidos nesse trajeto. Quer dizer, você colocar uma melhor matriz logística para fazer o escoamento dessa produção, você já aumenta em 40%. Quer dizer, 40% de logística, 20% com melhores técnicas agrícolas. Quer dizer, são questões que você vê que com vontade governamental, elas passam a ser situações muito simples de serem levadas adiante, com resultados muito expressivos. O Brasil esse ano bateu mais um recorde de safra, 180 milhões de toneladas. Não é? Ajudou o mundo a diminuir a fome, a oferecer mais alimentos
de forma barata, inclusive, né? Mais alimentos para saciar. E o Brasil ainda tem uma vantagem que, além da produção agrícola, ele tem uma produção familiar muito grande, que produzem alimentos da nossa mesa e alimentos diversificados. Cada região tem o seu sistema alimentar, as suas especificidades, né? E o Brasil tem essa grande chance, além de exportar os alimentos, né? Então, nós temos aí uma condição muito satisfatória e favorável para que, em pouco tempo, a nossa situação de segurança e insegurança alimentar seja resolvida. Bom, doutor Gustavo, nós falávamos aquela hora, agora há pouco, o doutor João até citou para a gente aí os parâmetros internacionais, os tratados e tal. Agora, dentro da FAO, por exemplo, digamos que um determinado país não cumpra, vamos supor, essa meta aí do Brasil de até 2015, que bom que agora em 2013 já superou. Mas digamos que um país não atinja essa meta, ou no meio do caminho resolve, olha, não vou mexer com isso mais não, ou de alguma forma cometa alguma infração, ou algo que não está previsto ali naquele tratado, afinal de contas é um acordo, mas o país sofre alguma sanção, alguma reclamação, algo? A FAO não pode punir, não é? Nós não temos essa função, nem esse mandato, não é? de punir. O que nós tentamos sempre é convencer e explicar a situação da segurança alimentar. Mas o que tem ocorrido é que raramente um país, seja que país seja, que tipo de governante seja, não se preocupe com a sua segurança alimentar. Tanto é que nós estamos aí baixando, não é? Tem países com mais dificuldade, porque aí tem situação educacional, tem uma situação de guerra, tem uma série de questões, guerras internas, conflitos, desastres, não é? Ambientais, desastres climáticos, que fazem com que se piore a situação alimentar. Mas raramente, não é? A fome, quem tem fome tem pressa e tem fome naquele momento. É uma questão de revolta, não é? Os grandes países se preocupam com a sua segurança alimentar. O João citou, os Estados Unidos têm um programa de segurança alimentar, a França tem um programa de segurança alimentar, o Japão tem um programa de segurança alimentar. Todos os grandes países se preocupam, porque a estabilidade desse país é a estabilidade do básico, que é comer e poder se alimentar e viver. E tem até uma questão também de inserção na comunidade internacional. Quer dizer, a partir do momento que você se predispõe a fazer parte da FAO, você se compromete a reduzir os seus números. Você tem uma política mundial dessa redução. Os países correndo atrás desse número. Você não quer ficar de fora disso, né? No direito internacional, durante décadas, se falava muito no hard power, que era o fato de nós mandarmos forças de segurança, de fazer com que houvesse punição. O direito internacional hoje funciona no soft power, que ninguém bate na mesa, ninguém briga, mas existem outras formas veladas de sanção. Se você não consegue atingir um número básico, se você não consegue passar para a comunidade internacional que você foi capaz de reduzir a fome no seu país, como é que você pode sentar com legitimidade para falar sobre compra de equipamentos, sobre a construção da Estação Espacial Internacional? Quer dizer, tem uma série de outros compromissos internacionais que vão ser olhados por esses mesmos parceiros com outros olhos. Doutor Gustavo, nós temos aí um ranking dos países que estão hoje em uma situação mais incômoda, digamos assim? Sim, nós temos um mapa. Se entrarem na FAO hoje, no nosso site, www.fao.org.br, tem lá um ícone, né, que se coloca, que é o mapa da segurança alimentar do mundo, desse último relatório, né, que saiu recentemente, da segurança alimentar. Então, eu citei no início, são os países da África subsaariana, mais ao sul, não é, que estão em situação de insegurança alimentar muito grave. Estão em vermelho no mapa, não é? Que não tem baixado o número de pessoas com fome, ao contrário, alguns têm aumentado. Outra região é a central da Ásia, mais para o norte da Índia. Alguns países ali também estão com situação de insegurança alimentar grave. Mas do ano passado, do relatório passado para esse, houve um avanço e tem ocorrido avanços, não é? Então, o mapa que fica vermelho vai da cor branca à cor vermelha, né? Branco é aquele país que tem
menos insegurança alimentar, está resolvido. Controle, né? Vermelho é aquele que está grave. Cada vez mais, se nós vamos comparar os mapas, né, eles têm ficado menos vermelho. Isso são, como nós anunciamos, são boas notícias. Bom, eu tive aqui a satisfação de conversar com o Gustavo Chianca e também com o João. João, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, o Gustavo também. Obrigado. E por aqui nós ficamos com o nosso Direito Sem Fronteiras. Lembro que você pode participar do programa por meio do endereço eletrônico direitosemfronteiras@stf.jus.br e o programa está disponível na internet www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.